Oi para todo mundo, meu nome é Marcos Souza e esse é mais um vídeo do canal Sons Aleatórios. Hoje eu trago aqui para vocês o Nirvana, mas não o Nirvana famoso do Kurt Cobain, não. O Nirvana britânico da década de 60, muito antes do Nirvana americano lá de Seattle, do grunge. E trazer o álbum de estreia deles aqui, que muito possivelmente foi a primeira ópera rock da história. Antes de Tommy, antes até mesmo do SF Sorrow, que eu já falei aqui como a primeira ópera relevante do rock. É que esse álbum passou meio batido na época, mas hoje em dia ele teve um interesse nele renovado, digamos assim. Até a revista Mojo considerou ele um dos álbuns mais importantes já lançados, por causa desse pioneirismo dele. É o The Story of Simon Simopath, de 1967, do Nirvana britânico. Então aqui a capa dele. E o Nirvana, na verdade, ele era mais um duo. Vou explicar essa foto aqui de 6 pessoas. O Nirvana foi criado como um duo. Ali pelo guitarrista irlandês Patrick Campbell-Lyons e o tecladista grego Alex Spyropoulos. Ambos aí acabaram sendo contratados pela gravadora Island, do Chris Blackwell, que ficaria mais famosa no futuro aí por causa de ter contratado Bob Marley, depois o U2 e por aí vai. Uma gravadora aí com uma história importante. Mas aqui era bem no estágio inicial deles. Também foi a gravadora do Traffic também. Então, o duo é dupla aí trabalhou junto nesse álbum aqui. E só depois que eles chamaram os outros aqui para aparições em televisão, em shows também. Então aqui temos o Alex Spyropoulos, é esse aqui, tecladista, e o Patrick Campbell-Lyons é esse aqui. Mas aqui a gente tem o baixista Brian Henderson, aqui o trompetista Michael Cole, aqui a violoncelista Sylvia Schuster e aqui o baterista Dave Preston. Mas eles não participaram efetivamente do álbum. O álbum foi feito ali pela dupla, mais músicos de estúdio. E foi um álbum produzido pelo próprio Chris Blackwell, presidente da Island Records, e que teve como engenheiro de som o Brian Humphries, que depois ficaria famoso aí com o Pink Floyd, tá? Na época do Animals, mais ou menos. Então, do que se trata, então, musicalmente esse álbum aqui? Não vou dizer que ele é brilhante, mas ele é agradável de ouvir. É psicodelia na sua forma mais light, mais algodão doce possível, mas tem boas melodias. E também é um álbum curto, ele tem pouco mais de 25 minutos de duração. E cada faixa conta uma história, a história do Simon Simopath, como está escrito aqui no título do álbum. Então começa aqui com Wings of Love, que conta aqui que o Simon Simopath era uma pessoa triste, era um rapaz triste, porque ele queria muito voar, ele queria ter asas e sair voando por aí, pelo mundo afora. Mas a família dele, a irmã dele também explica que assim que ele se apaixonasse, ele conseguiria obter as asas do amor, por isso Wings of Love. Depois Lonely Boy, a faixa que segue aqui, a gente vai ter, ele é uma descrição de como ele era solitário, as pessoas até tentavam se entrosar com ele, mas ele era muito relutante em fazer isso, porque achava as pessoas meio superficiais, meio vazias, ele queria voar de todo jeito. Daí ele acaba tendo um colapso mental, ele é internado numa instituição psiquiátrica, onde vem a faixa We Can Help You, que é que os funcionários dessa instituição psiquiátrica usavam cartazes assim colados no pescoço com a frase We Can Help You, nós podemos te ajudar. Mas ele viu que não tinha como, eles não conseguiram ajudar nem a si próprios. Então daí ele tem alta do hospital, depois de alguns dias, e daí ele escreve para um tal Ministério dos Sonhos, como fala aqui no encarte, que ele quer
ser o piloto de um programa de testes aí com naves espaciais. Ele é escolhido e se torna um Satellite Jockey, então, que é o nome da quarta canção. E daí ele fica muito contente que ele consegue as asas que ele tanto queria, né? Apesar de ser de uma nave espacial. E ele começa a passear ali in the courtyard of the stars, ou na corte das estrelas, no céu, né? No universo. E daí ele para num planeta ali, qualquer, e para descansar, e ouve batidas ali na parte de trás, na parte de fora da nave. Ele abre e vê que é um centauro ali, que pede para ele água e comida, que ele estava viajando também. E o Simon dá água e comida para ele, o centauro chamado Cedric. Daí, em retribuição, o centauro promete guiá-lo até uma terra muito bonita, um planeta muito bonito. É esse que conta You're Just the One, essa faixa. E daí, nessa terra, que o centauro leva ali o Simon, ele encontra um hotel ali, Pentacles Hotel, que é o nome da sétima faixa. E nesse Pentacles Hotel ele encontra ali a Magdalena, no qual ele acaba se apaixonando. E essa é a canção 8, I Never Found a Love Like This. No fim eles acabam se casando, vem a faixa Take This Hand, a nona faixa, e termina com 1999, que seria o ano aí em que tudo isso aconteceu. Essa é a história, bem resumida aqui, do álbum. E musicalmente, então, a gente tem o quê? Como eu falei, psicodelia muito light, e as faixas são bem regulares, assim, não tem nenhuma que se destaque muito mais do que as outras, estão até meio parecidas, com exceção da faixa, as duas últimas faixas. A Take This Hand, para mim, é a faixa de longe a mais forte de todas. Ela carrega uma dramaticidade que as outras faixas não conseguem carregar. Me lembra um pouco, essas canções aqui, o Kaleidoscope britânico, apesar do Kaleidoscope ter uma pegada bem mais vigorosa que a gente não vê aqui no Nirvana. E a faixa 1999, parece até que a Bonzo Dog Band invadiu a sessão de gravação ali, porque é vaudeville puro. Os ingleses tinham uma quedinha pelo vaudeville, sempre. Ainda mais essas bandas psicodélicas da década de 60. Até o The Who também flertou com o vaudeville em algumas faixas. E o Nirvana ainda gravaria outros 2 álbuns, o All of Us, só que eles dispensariam todo esse povo, continuaria só como duo mesmo. E ainda o To Marker 3, que não chegou a ser lançado na época, foi lançado posteriormente. Daí em 71 a banda de Small Duo, né, Smoke vai cada um para um lado. Eles voltam na década de 80 com discos de arquivo, de material de arquivo. Tiveram uma certa notoriedade ali no começo dos anos 90 por causa do Nirvana americano, do grunge, porque eles processam o Nirvana americano, mas eles ali conseguem fazer um acordo ali extrajudicial, eles devem ter ganhado uma graninha boa ali. Inclusive, até faz uma certa amizade ali com o Kurt Cobain e o Chris Novoselic. Tanto que o Nirvana britânico, esse aqui, grava uma versão Flower Power de Lithium, a canção do Nirvana americano que está no Nevermind. E eles até lançaram um álbum na década de 90 com faixas inéditas, mas eles ficaram ali meio que em banho-maria até o final desse ano. Na verdade, quando não ter lançado nada, mas eles faziam shows esporadicamente. Acho que, se não me engano, no mês passado, o Patrick Campbell Lyons morreu, faleceu. Então daí a banda acabou de vez mesmo. Mas o Nirvana que importa, para valer mesmo, é o que está na década de 60, os 3 álbuns. Em especial nesse aqui, como eu falei, não é um álbum brilhante, mas é um álbum interessante e agradável de se ouvir. Se você gosta de psicodelia mais leve, como eu falei, um estilo meio Kaleidoscope britânico, mas ainda pegando mais leve. Ou então esse álbum também me lembra uma banda chamada Piccadilly Line, que eu pretendo falar aqui também no canal, no futuro, que gravou um álbum também em 1967 chamado The Huge World of Emily Small, que tem uma pegada bem parecida com esse álbum aqui, inclusive. E lembro a vocês, toda terça-feira tem vídeo de novo aqui no canal. Por hoje eu fico por aqui. Vejo vocês na próxima terça-feira. Até lá!